tarde a todos. Vamos dar início a essa mesa, passando a palavra para o professor André Raimundo Ramos, que é representante da FUNAI, para falar sobre o papel da FUNAI com relação à revitalização e sobrevivência das línguas indígenas. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar um pouco sobre a FUNAI, né, que pouca gente, quer dizer, muita gente conhece, mas pouca gente sabe das mudanças, das transformações que o órgão vem sofrendo nos últimos anos, né? Então, em 2010, a FUNAI teve uma reestruturação, né? Algumas pessoas do campo indigenista acompanharam essa reestruturação da FUNAI, que acabou com os postos indígenas, nas terras indígenas, né? E em 2012 teve uma segunda reestruturação, né? A FUNAI tinha uma coordenação geral de educação, né? Com a reestruturação de 2012, ela passou a ter uma coordenação geral de promoção da cidadania. A coordenação geral de educação deixou de existir. Essa coordenação geral de promoção da cidadania tem duas coordenações internas, que é a coordenação de gênero, geração e mobilização social, que trabalha com as questões das mulheres indígenas, de encontros e assembleias dos povos indígenas e juventude indígena. E a coordenação de processos educativos, né? A coordenação de processos educativos que, de alguma forma, foi um ato também de resistência, né? Na restauração da FUNAI, se manter por entender que a FUNAI ainda tinha, na verdade, atribuições dentro do campo da, né, educação. Com isso, né, foi um dilema também, de certa forma, não só legal, né, porque a gente tem atribuições legais, mas um dilema também conceitual. Com isso a gente, né, a equipe, né, uma equipe de pessoas mais novas, jovens e pessoas mais maduras como eu, né, que já estou no indigenismo há mais de 30 anos, discutimos o conceito de processos educativos comunitários, né, entendendo que as ações de educação não se limitam unicamente ao espaço da escola. Não, você tem... Então, hoje, na verdade, naquele momento que se discutiu, né, o Estatuto da FUNAI e o regimento da FUNAI, houve mobilização dos técnicos, né, que atuam nessa área, e conseguiram, de alguma forma, manter ainda, né, as atribuições do órgão em relação à educação. Entendendo que a educação, na verdade, não a execução pela lei é do MEC, dos estados e dos municípios. Bom, como eu já falei, a Coordenação Geral de Promoção da Cidadania, né, e a Coordenação de Processos Educativos, a COP, são coordenações que estão dentro de uma diretoria chamada de Promoção e Desenvolvimento Sustentável, né, que é o nome da diretoria. Bom, essa apresentação, ela é uma apresentação assim, que vem trazer um pouco essas atribuições legais, para quem não conhece, mas que eu não vou me ater a isso, né? Mas eu faço duas referências principais, que é a própria LDB, né? No artigo 78 fala exatamente do sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa por oferta de educação escolar bilíngue intercultural aos povos indígenas. O próprio Estatuto da FUNAI, recente de 2017, o regimento, né? E nesse regimento, o Estatuto da FUNAI fala do papel da FUNAI como, no sentido de acompanhamento, né, e
de contribuição nas políticas de educação escolar indígena, né? Então, a gente tem algumas ações em relação às políticas de educação escolar indígena no sentido de garantir os direitos da educação diferenciada, né? Como princípio e missão da instituição, né? Que a missão da instituição é a missão constitucional. É dessa forma que nós entendemos enquanto técnicos do órgão, né? Que é a proteção dos direitos indígenas. Então, entre os direitos indígenas está o direito à educação, né? Diferenciada e intercultural. E nesse campo, né, da legislação, né, tem alguns atos que, novamente, volta a falar o papel da FUNAI, como a resolução número 5, né, das diretrizes curriculares da educação escolar indígena, que coloca um pouco esse papel da FUNAI no sentido de contribuir na discussão dos projetos político-pedagógicos das escolas. E no caso dos povos indígenas de recente contato, tem um parecer do Conselho Nacional de Educação, que é o parecer número 9, 2015, que também faz referência à necessidade de ter um olhar específico, né, para os povos de recente contato, né, como o acompanhamento da FUNAI. Bom, aí quando se fala na questão das línguas, né, e como que nos últimos anos a coordenação de processos educativos vem atuando em relação às línguas indígenas, nós da equipe técnica, nós participamos diretamente com todas as dificuldades que existiam na época, não tão grandes quanto hoje, mas já existiam, né, na discussão do regimento. Então, o próprio regimento da coordenação de processos educativos faz referência, né, às ações voltadas para a valorização das línguas indígenas, né? Então, dentro do regimento, eu destaquei 2 pontos dele, que é apoiar, acompanhar, formular, planejar, em articulação interinstitucional, intersetorial e interinstitucional, os processos educativos comunitários indígenas que valorizem suas línguas, culturas, conhecimentos, saberes e práticas tradicionais. No campo da educação escolar, acompanhar a execução das políticas de educação escolar indígena sob a responsabilidade dos órgãos governamentais, federais, distrital, estaduais e municipais, colaborando tecnicamente com sua qualificação e especificidade em articulação intersetorial e interinstitucional. Então, a gente consegue, dentro do regimento, inclusive, mesmo que essas ações educativas comunitárias, que a gente compreende como ações autônomas dos povos indígenas, né, de pedagogia e transmissão de conhecimentos próprios dos povos, que não obrigatoriamente elas não tenham relação com a escola, ou podem vir a ter, é um campo, né, de conhecimento, né, diferente da educação escolar. Existem diálogos, com certeza. Bom, aí só um resumo rápido, um pouco, dentro desses 2 conceitos que a gente trabalha, essas 2 ações principais, que é processos educativos comunitários e políticas de educação escolar indígena, né? Então, dentro dos processos educativos comunitários, que é o que mais nos interessa aqui, entre as prioridades está apoiar iniciativas que valorizem as línguas, culturas, conhecimentos, saberes e práticas tradicionais. Apoiar os processos educativos comunitários, formas próprias de transmissão de conhecimentos dos povos. Das políticas de educação escolar indígena, no momento, acho que por pouco tempo que a gente tem, eu não vou me ater a ela, né, mas caso alguém tenha interesse, né, a gente pode voltar, né? Fala em relação a material didático, ao controle social, né, dos povos indígenas dentro da política de educação escolar, da discussão do acesso e permanência no ensino superior, né? E um campo que é um campo ainda pouco
vamos dizer assim, discutido, né, que é a questão da juventude indígena e dos adultos indígenas, o acesso, né, desses segmentos ao ensino médio técnico com projetos específicos, né? É um campo ainda muito pouco, vamos dizer assim, discutido, mas que a gente já tem algumas referências de experiências em parceria com os institutos federais, né? No caso do Amazonas, do Pará, do Maranhão, a gente tem algumas experiências de cursos específicos realizados em parceria com os institutos, né? Então, é um campo da política de educação escolar indígena, tem alguns diálogos aí em alguns momentos, dependendo do projeto pedagógico dos cursos. Bom, isso aqui é um resumo, na verdade, esse quadro é um resumo dos principais números em termos de atividades que foram apoiadas no ano de 2018, né? O diagnóstico de educação escolar indígena, que é um instrumento que nós estamos utilizando junto com as coordenações regionais, com os professores indígenas, que eles são os principais protagonistas nisso, no sentido de se ter, na verdade, um quadro da situação do funcionamento da escola, que não é um quadro quantitativo, isso a gente consegue extrair no INEP, no censo escolar. O diagnóstico da educação escolar indígena, ele visa principalmente saber exatamente como que a escola está funcionando, se a escola tem um projeto pedagógico, como está o uso da língua dentro da escola, que professores são esses. É um projeto, na verdade, que aos poucos vem se consolidando, né? A questão do diagnóstico, algumas coordenações regionais com o nosso diálogo, nossa orientação, vem realizando diagnóstico, alguns povos, né? É isso. Ações de acompanhamento das políticas de educação escolar indígena, isso aí entra desde reuniões com o Ministério Público, que é o que é mais comum, né? O Ministério Público tem judicializado muito a questão da educação escolar indígena, exatamente porque é um direito cada vez mais desrespeitado, né? Você tem um processo que a gente viu nesses dias de discussão, né? O sistema de ensino efetivamente não tem respeitado, inclusive, né, demandas de professores com vários professores indígenas que já fizeram licenciatura, né? No sentido de discutir projeto político pedagógico próprio de suas escolas, etc. Bom, de processos educativos comunitários são 36, projetos de revitalização de língua até o ano passado eram 12 projetos, né? Eram 12 projetos. Esse ano a gente tem 16 projetos, entre iniciativas e projetos, que a gente vai ver um quadro mais adiante, intercâmbios culturais e troca de saberes, e ações de permanência, de acesso e permanência, que são diálogos com universidades, né? É um resumo das principais atividades que a gente realizou em 2018. Bom, dentro dos projetos de iniciativa de revitalização e fortalecimento de línguas indígenas, o que é que a gente vinha pensando, né? Na verdade, um projeto pioneiro que a FUNAI apoiou foi ainda nos anos 2000, que foi o projeto Mauerri, né, do Carajá de Aruanã, né, que a professora Socorro Pimentel da UFG coordenava e coordena até hoje. Foi um primeiro projeto, efetivamente, já ainda nos anos 2000, que ainda era Coordenação Geral de Educação, nem estava lá. E a FUNAI começou a apoiar um dos projetos pioneiros de revitalização de língua no Brasil. De 2010, 2011 para cá, foram demandas que foram surgindo das comunidades indígenas. Então, uma das primeiras demandas surgidas foi do projeto Sobilíngue, do Médio Purus, né, que eu vi que o Renildo apresentou, né? Isso em 2010, 2011, né? 2010, né? A gente estava bem no olho do furacão, vivendo a reestruturação, aí apareceu. E logo depois surgiram os projetos de São Paulo também, 2010, 2011, 12, né? Eu sou ruim de ano pra caramba.
Então, assim, em São Paulo, que na verdade a gente tem os projetos em parceria com a Camuri e com Idiomas, né? Esses projetos, né, são projetos bem consolidados. Então, esses projetos e iniciativas têm, com certeza, né, situações diferentes. Tem situações diferentes, de vários aspectos, né? E o trabalho aqui realizado no Elesi, pelos grupos, com certeza vai contribuir muito para pensar a tipologia desses projetos, né? E pensar formas de consolidação desses projetos. Porque o ano passado, em 2018, o que é que nós estávamos pensando? Essas iniciativas, elas vinham, né, crescendo, essa demanda crescendo. A gente pensou, olha, é um momento que a gente tem que parar e pensar o que é que vem sendo feito, o que é que está se fazendo efetivamente, o que é que nós estamos fazendo, o que é que as comunidades indígenas estão fazendo. Os parceiros são linguistas das universidades, em sua maioria, né? E nós pensamos no ano passado em realizar uma oficina nacional no sentido de avaliação dos projetos, de pensar conceitos, de pensar metodologias para esses projetos. A gente sabe o quadro que a gente está vivendo desde o ano passado para cá, né? Bom, aí, como a gente já vinha numa parceria muito enriquecedora em termos de produção de conhecimento com idiomas e com a Camuri, e tinha o Elesi, a gente, bom, vamos conversar, e nisso, né, nós conseguimos trazer apenas os projetos de São Paulo, né, e mais 4 projetos de outros estados do país. Quando a nossa proposta, efetivamente, era trazer, no mínimo, 2 indígenas de cada projeto. Com os cortes de recursos, nós conseguimos trazer esses 4. O 5º não conseguiu vir, que foi o Wagner Craô Canela, que como eu informei aqui no primeiro dia, o incêndio no Cerrado e na Amazônia está destruindo muitas terras indígenas. E ele estava lá na resistência contra o fogo, com passagem. No domingo, madrugada, liga, olha, não vou conseguir ir porque o fogo voltou. Bom, são esses projetos de diferentes troncos linguísticos, diferentes famílias linguísticas, que o pessoal aqui da Camuri do Idiomas nos ajudou também a identificar e classificar, né? E a gente vem pensando em formas de consolidação exatamente dessa experiência, porque efetivamente não existe políticas de revitalização de línguas no país. Essa é uma ação, né, de um órgão, de uma coordenação interna da FUNAI. E a gente pensou, eu coloquei aqui um pouco de perspectivas e desafios para a gente pensar um pouco, né, e o que a gente vem discutindo dentro da coordenação. Mapear a situação do uso das línguas nos currículos das escolas indígenas por meio do diagnóstico da educação escolar indígena. A gente está buscando dialogar, inclusive, com as licenciaturas interculturais nesse sentido. Promover um cadastro dos projetos de revitalização de línguas, contribuir para a avaliação dos processos e ações, de forma que reúna subsídios para a criação de políticas públicas apropriadas para as iniciativas, né? Consolidar ações de apoio aos processos de transmissão de conhecimentos próprios dos povos. Muitas vezes a gente apoia, inclusive, oficinas, né, de música tradicional, a coordenação de processos educativos, rituais. A gente apoia rituais, inclusive, de alguns povos, né, que a gente acha que é uma forma de transmissão de conhecimentos e um espaço importante para a língua, né? Desenvolver estratégias que contribuam para o cumprimento da legislação, para apoio de iniciativas voltadas para a autonomia pedagógica e de gestão, objetivando o fortalecimento das línguas, pedagogias próprias e a sustentabilidade dos povos indígenas na educação básica. A gente acha que a escola, se ela não for descolonizada, como foi discutido durante toda essa semana aqui, né, a gente está, né, em uma situação em muitos lugares que a escola continua sendo inimiga da língua, em vários lugares. Incentivar os debates e as articulações necessárias sobre a situação sociolinguística dos estudantes indígenas no âmbito dos programas de acesso e permanência do ensino superior.
porque a gente tem vivenciado situações de estudantes indígenas que não são plenamente falantes de português e que têm encontrado dificuldades em cursos de graduação e nem todas as universidades têm sensibilidade para isso. Atuar em parceria intersetorial e interinstitucional, compreendendo a transversalidade dos processos educativos e a necessidade de valorização das línguas indígenas. Promover a realização de oficina nacional de projetos de revitalização e fortalecimento das línguas indígenas. A gente acha que ainda, mesmo o LSI está trazendo subsídios que podem possibilitar que uma oficina nacional ainda saia ainda como uma atividade, seja uma atividade muito importante em termos de produção e de reflexão sobre os projetos que estão em curso, né? Em que não estariam apenas os projetos apoiados pela FUNAI, né? A gente sabe que existem outros projetos no país, o país é muito grande, a diversidade é muito grande e a gente não abarca tudo, isso é impossível, né? É isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço muito ao Vilmar, a Judacilda, o convite que me fizeram. É realmente uma grande alegria estar no Unicamp, porque é a minha casa acadêmica, me formei aqui em graduação e pós, fiz pós-doutorado ainda com o professor Angel, então eu me formei aqui e é uma alegria muito grande estar neste evento, né, com vocês, linguistas, professores indígenas, todos que estão participando, né, antropólogos, todos. É uma grande satisfação. Sou professora da Unesp de Araraquara, do Departamento de Linguística, e eu trabalho aí há 3 décadas, né, 30 anos, com o povo Tupi, o povo Juruna, do Parque Indígena do Xingu. Trabalho com eles aí desde do meu mestrado. Então, comecei fazendo uma fonética e fonologia, achei que eu não ia fazer mais nada além disso e os Juruna me pegaram, né? Então eu falei, eu vou só estudar a língua. Aí, como disse a professora Teca, né, que o Sônia Quinn falou que para saber a língua você tem que cantar, né? Então os Juruna me fizeram cantar e eu cantei pra caramba desde a primeira vez que eu fui para lá, sem saber o que eu estava cantando. Eu não sei se vocês, professores indígenas, também não sabem muito bem o que vocês estão cantando, né? No fundo do seu coração, vocês compreendem muitas vezes o que vocês cantam, mas realmente o que aquele canto diz é muito profundo. Em 2010, os Juruna quiseram que eu estudasse as cantigas de Niná. Eles me chamaram, você tem que estudar as cantigas de Niná. E aí foi um projeto que teve apoio do IFAM também, dentro de um projeto ou outro que eu fazia, né, que tinha apoio do IFAM. E aí eu fui entender essas cantigas de Niná, sabe? É muito incrível. Mesmo eles, os professores Juruna, vários não sabiam o que aquilo significava. Nós tivemos que pesquisar juntos com os mais velhos e tudo mais. Então, entender um canto é muito difícil, sabe? Mesmo para quem é falante da língua. Então, a hora que você canta, realmente você entende o que você cantou, puxa, aí você sabe a língua mesmo, né? Você está dentro dessa cultura do seu povo. Então, esse estudo foi publicado, tá, já possibilidade de adquirir esse livro pela internet, se você quiser, edições Sesc. Chama-se Fala de Bicho, Fala de Gente, Cantigas de Niná do povo Juruna. Então, só para fazer o gancho com a professora Teca, né? Eu canto também, viu? E agradeço o Juruna por isso, por essa confiança em mim, de me ensinar a cantar. E o que o professor estava falando sobre educação, sobre alfabetização, os problemas de escrita,
também existem isso com Juruna e já refleti sobre isso também. E é fascinante isso, né? Então, em que medida um erro implica numa hipótese, tem toda uma análise para entender, né? Bom, a nossa mesa redonda fala de ações e responsabilidades pela sobrevivência das línguas indígenas. O papel da FUNAI, das universidades, no caso eu, dos estados e das ONGs. Então, o que eu vou falar, não posso me estender, né? 3 pontos. O que podem ser ações para a sobrevivência de uma língua indígena? Até que ponto vai a responsabilidade dos atores em processos de documentação e revitalização? E, terceiro, é possível o meio acadêmico, as universidades, atuarem na documentação e conhecimento das línguas de nosso país atualmente? Na nossa situação? Estudos do léxico podem contribuir para a revitalização linguística? Olha, não vou conseguir responder tudo isso, viu? Já vou pedir desculpa, viu, Vilmar? É só um norte, né? Porque aqui está o ponto, né? Então, vamos lá. O que eu posso falar sobre isso em poucos minutos que me restam ainda, né? Atores possíveis, então. Ações. Ações para a sobrevivência das línguas. Bom, incentivo financeiro a projetos de documentação e revitalização de línguas minorizadas, não é? Como o caso das línguas indígenas. Essa noção de língua minorizada ficou bem claro para mim lá em Barcelona, né? Onde teve o primeiro CIRLIN, de que eu participei. Então, sem verba a gente não consegue documentar e a gente não consegue ajudar a revitalizar nada, né? Então, nós precisamos de apoio. Eu tive a sorte de ter alguns apoios financeiros de CAPES, IFAM, CNPq, mas agora a coisa está um pouco complicada para nós, não é? Não sei para vocês, para nós na Unesp está. Busca pelo conhecimento e reconhecimento das línguas indígenas, combate ao preconceito. Então, para isso, nós linguistas precisamos falar mais, né? Porque eu acho que não conhecem muito as línguas indígenas e elas não são por isso reconhecidas, né? E quando a gente sai por aí, alguém pede para a gente falar, né? Quando a gente fala que são, sei lá, 180 línguas, mais de 200 línguas faladas no Brasil, parapapá, e com algumas discussões, tem gente que fala que são 150, mas na verdade a gente não sabe, né? Porque o inventário da diversidade linguística do Brasil não sai do papel, né? Então, nós temos que falar um pouco mais, mas nós temos que nos embasar um pouco mais para falar da diversidade linguística do nosso país, né? Nós temos que saber um pouquinho mais sobre isso. A luta pelos direitos linguísticos. Sim, existem direitos linguísticos. Vocês sabem muito mais que eu. Acho que foram promulgados em 1996 em Barcelona. Emblemático ser Barcelona, né? Mas se a gente olhar esses direitos, são tão utópicos, né? Porque estamos tão distantes daquilo, infelizmente, né? E lutar para que as línguas sobrevivam é lutar para que esses direitos sejam minimamente colocados em prática, saiam do papel. Políticas linguísticas, no sentido de promoção do ensino bilíngue intercultural, que envolve incentivo à formação continuada de professores indígenas, melhores condições nas escolas e publicações nas línguas. Então, precisamos de mais, né? O professor André já estava falando do que a FUNAI tem feito e a dificuldade que temos encontrado agora, né? Para fazer mais, né? Responsabilidade dos atores em processos de documentação e revitalização. Atores possíveis.
falei agente, eu preferi ator, a palavra, tá? Falantes da língua, ou seus lembrantes, ou esquecentes, né? E os que com eles vivem. Então, os falantes, eles precisam querer, né? Eles precisam estar no processo de documentação. Líderes da comunidade. Então, os líderes devem se envolver e participar disso. Professores indígenas, pesquisadores ou não, linguistas, demais pesquisadores das universidades. Sim, nós precisamos de apoio dos nossos departamentos, nós precisamos de apoio dos nossos colegas. Pesquisadores em comitês científicos, né? Como dizia o professor Cagliari, nossos pares são ímpares. Nossos pares são ímpares. Não preciso falar mais nada, né? Tudo bem. Equipe técnica de órgãos financiadores de projetos. Então, muitas vezes, né, quando não são os ímpares que barram o projeto, quem barra é a equipe técnica, né? Então, políticos e seus assessores. Bom, qual é a ordem disso, desses atores? Quem é que é mais importante? Quem é que é assim, a peça fundamental? Como dizia a professora Teca, na peça, um jogo de xadrez aí, né? Então, quem é que dá o cheque mate aí? Não dá para dizer, né? Cada caso é um caso, né? Porque de repente você pode ter tudo isso maravilhoso, os políticos estão ótimos, a equipe técnica aceitou, os pesquisadores dos comitês deram ok, os pares, né? A sua universidade foi favorável, tem linguista querendo trabalhar e tudo mais, mas aí não há participação dos falantes da língua, eles não desejaram aquilo. Então, eles precisam, em primeiro lugar, desejar, e precisa, a partir deles, o que deve ser preservado e documentado. Né? Então, esse slide termina assim, né? Quem é responsável pelo que mesmo? Né? O papel das universidades. Uma língua, então, o que cabe a mim, né? Uma língua sobrevive apenas com documentação? Não sobrevive. Né? Ela precisa de muita documentação, sim. Né? Nós precisamos documentar, registrar para gerações futuras que podem retomar um conhecimento, sim, mas isso não é garantia da sobrevivência total. Principalmente porque há muitas documentações fragmentárias, muitos estudos fragmentários que são insuficientes. Né? E a gente se pensa de que servem as documentações dos estudos. Tá? Precisa começar. Né? Sempre vai ser insuficiente. E se não houver mais falante, vai ser muito difícil ressurgir uma língua. Né? Mas não é impossível. Quem documenta? Os linguistas são indígenas apenas? Professores indígenas, vocês também são responsáveis pela documentação. Eu tenho a grata satisfação de saber que vários jurunas estão fazendo cursos universitários. Né? Eles estão em formação, né? E estão documentando sua língua, sua cultura. E nós, linguistas, estamos sendo chamados a colaborar. Isso é incrível. Isso foi o que a professora do CISEC falou para nós no começo da década de 1990, que existiu na Rússia, né? Onde ela estudou. A gente achava incrível ela dizer que lá o pesquisador linguista formou o falante da língua como pesquisador. Ela falava, olha, aqueles falantes, né, daquelas línguas minoritárias, eles hoje são linguistas. A gente achava isso incrível na década de 1990. A Lucy dizia isso pra gente. A gente achava a Rússia lá longe, né? Mas, nós estamos aqui, né? Os pesquisadores indígenas estão aqui com a gente. Eu vivi para ver isso. Isso é muito lindo. É muito bom. É maravilhoso.
maravilhoso, né? Então, não estamos sozinhos, mas a responsabilidade foi compartilhada, né? Como documentar e como estudar? E aí, todas as perguntas, assim, dão livros, né? Cada uma delas dá um livro. Né? Só para cutucar vocês, né? Como documentar, como estudar? Só gravar para o futuro? Então, existe gente que diz isso, né? Vamos só gravar para no futuro a gente ouvir isso daí, como era a fala do velho Guarani lá no passado. Mas, se não existem mais tradutores, intérpretes no futuro, aquilo vai ser esquecido, porque não será possível compreender. Precisamos documentar, sim, uma fala espontânea, em uso, mas nós temos que ter as pistas do que aquilo significa já, agora. Não dá só para documentar para o futuro. Essa é a minha opinião. Então, precisamos documentar, sim, gravar o espontâneo, mas precisamos do estudo urgente. Urgente. Né? Bom, vou mostrar para vocês agora algo que estou fazendo. Eu sou uma criatura que demora para publicar. Em 30 anos de pesquisa, é muita coisa coletada. E um dos trabalhos que vou mostrar um pedacinho é um vocabulário da cultura material juruna, que estou fazendo há muito tempo. Eu tenho um acervo de cultura material, eu falo que eu só não tenho a canoa e a casa, porque o resto eu tenho um acervo grande, que já foram feitas várias exposições em museus, em locais de cultura, com esse acervo, e que eu chamo acervo fragético, que na verdade é da minha família, que é responsável por esse acervo, né? E então eu fui estudando isso a partir desse acervo e eu não consegui fechar esse vocabulário ainda. Ele já está batendo nas 200 páginas, todo ilustrado. Preferi colocar as peças fotografadas como se fotografa um objeto, né, de arte, e não dar o tamanho, a dimensão da peça, mas sim a peça em uso. Então você vai ver as pessoas usando as peças. Então você tem mais ou menos a dimensão de uma peça daquela, uma pessoa usando, porque uma panela varia muito o seu tamanho. Por que eu vou ficar medindo o diâmetro, né? Eu acho isso tão tolo, né? Porque as panelas têm muitos tamanhos, né? Bom, então, está aí já batendo quase 20 páginas esse verbete panela, tá? Então, uma E com a transcrição fonética, desculpa. Panela, é o termo genérico para cerâmica, e aí eu fiz toda uma discussão, buscando trabalhos de antropólogos também, conversando com o Juruna o que cada panela significa, cada tipo de panela, o que as decorações zoomorfas significam, né? Então, foi feita etnografia com o Juruna, foi feita a busca de dados com eles e foi também discutida todo o trabalho antropológico existente, toda a documentação que existe sobre as panelas do Juruna. E aí, lembra-se que eu falei que agora os professores compartilham com a gente a responsabilidade, né? Então, Juruna 2016 é um trabalho do Chapina Juruna, um trabalho no TCC, em pedagogia, em que ele estudou a cerâmica do povo dele. Ele estudou um mito. E ele está reproduzido aqui, com a indicação, sem as ilustrações, né? Foram colocadas, senão ia ficar muito grande. E toda a tradução desse mito, tá? Depois disso, o que significa, então, os tipos de panela aqui, as fotos desse acervo, tá? Alguns não são meu acervo, são acervo de um museu. Foram fotos feitas por fotógrafo especializado em obra de arte
Aqui foi o Chapina que fotografou o professor Juruna, lá na aldeia. Aqui também é na aldeia, o professor a Panela Saúva. Né? Aqui também do meu acervo. Aqui já uma foto do Cuiareuá Juruna, o fabrico, né? A fabricação da cerâmica, toda ela técnica de rolete, né? Todas as etapas. E aqui um pouco mais de tipos de cerâmica, tá? Zoomorfos. Aqui eu consegui essas fotos do Eduardo Galvão, da Adélia Graça de Oliveira, na aldeia antiga. Então isso aqui é década de 1960, os Juruna nem viram essa foto, tá? Então aí a cerâmica sendo utilizada, como não é utilizada mais. Agora as cerâmicas são apenas artesanato e as cerâmicas industrializadas é que são utilizadas para cozimento de alimentos. E essa peça que eu não encontrei, que ela tem duas cabeças, ela é uma panela saúva com pés e duas cabeças, né? Capivara e veado. Então, isso foi encontrado década de 1960, e eu faço uma reflexão no verbete sobre esse achado também, tá? Então, e isso, tá terminado? Não está terminado. Isso aqui é um verbete entre 70, são 70 verbetes, né? Então, é um dicionário enciclopédico, e a dificuldade agora vai ser conseguir publicar isso, porque ele é todo colorido, né? Então, como publicar isso, como ter uma verba para essa publicação. Então, eu trabalho com léxico, então teria muito para falar para vocês sobre léxico. Meu grupo de pesquisa é o LIMBRA, Línguas Indígenas Brasileiras, e nós temos dedicado especialmente ao estudo do léxico, confecção de dicionários, vocabulários, né? E a proposta de uma terminologia etnográfica, que é a minha proposta de trabalho. Bom? Muito obrigada. Obrigada, professora Cristina. Vou passar a palavra então para o Marcos Vinícius Garcia, do IFAM. Meu nome é Marcos, eu trabalho no IFAM, no Departamento do Patrimônio Imaterial, lá no DPI. E lá no DPI a gente tem uma divisão técnica de TDL, né, divisão técnica da diversidade linguística, que é para cumprir o disposto no Decreto 7387 de 2010, que institui o INDL, né, Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Mas antes de eu começar, eu quero agradecer o convite de participar dessa honrosa mesa, desse maravilhoso evento. Agradecer o André Ramos, meu mestre, primeira pessoa que me levou no mar indígena, no Munduruku, em 1997. Eu não canso de dizer isso onde eu vou. Eu não gosto de dizer, mas o André é super jovial, né? 97 foi logo ali. Então, de novo, agradecer e dar meu voto de respeito e consideração pelo trabalho, pela garra, né, também. Professora Jura, professora Cristina também, companheira de outros momentos aí de discussão sobre esses temas todos. Professor Vilmar, pelo convite, pela receptividade, muito obrigado. Então, falar do INDL, partimos de alguns pressupostos gerais, né? Que, claro, já citada a Declaração de Barcelona sobre o Universal de Direitos Linguísticos, 96, o Grupo de Trabalho da Diversidade Linguística, que funcionou entre 2006 e 2010, que é fruto de um seminário que houve na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, início de 2006. Desse seminário que teve uma grande mobilização de setores da sociedade brasileira, das línguas praticamente todas as línguas minorizadas, aí eu falo não só as línguas indígenas, mas representantes das línguas de sinais, da Libras, né? Vocês vão lembrar que a legislação sobre a Libras, ela saiu, se não me engano, foi no final dos anos 90, né? Início dos anos 2000,
Então, esse mesmo contexto. As comunidades de línguas de imigração também, né, de imigrantes, os falantes de alemão, das línguas alemãs, germânicas, das línguas italianas, né, do italiano, né, que é muito falado no sul do Brasil, entre outras. Então, esses, junto com alguns pesquisadores notórios, estudiosos das línguas no Brasil, promoveram esse evento na Comissão de Educação e Cultura na Câmara, e dali saiu o grupo de trabalho da Diversidade Linguística que se encontrou, formado pela sociedade civil e por pessoa do Estado, de várias instituições diferentes, numa espécie de força-tarefa de constituir o que seria uma política, uma proposta de projeção das línguas e proteção das línguas enquanto da diversidade linguística enquanto na sua dimensão de referência cultural no Brasil, da sua dimensão patrimonial. Então, porque existiu uma demanda dos falantes e das comunidades linguísticas de serem incluídos na política sobre o patrimônio imaterial brasileiro, que foi instituída pelo Decreto 3551 no ano 2000. Só que o Decreto 3551 não deliberava sobre as línguas. E a ideia de imaterialidade é toda trabalhada na constituição da política, só que a materialidade da língua, a realidade das línguas, a diversidade linguística não é incluída enquanto recepcionada por essa legislação enquanto algo que deveria ser trabalhado ou explorado ou então apoiado do ponto de vista das políticas de patrimônio cultural, o que pode parecer absurdo, né? Assim, pode parecer até incongruente, porque se algo mais contundente e mais intangível ao mesmo tempo do que uma língua, né? Do que as línguas, né? Tão potentes e tão frágeis, né? A língua, inclusive, é difícil a gente classificar, né, professora? Assim, do ponto de vista do nosso arranjo, dos nossos adjetivos, pelo menos do nosso léxico, né? Então, 2010, entre 2006 e 2010, ainda nesse contexto do GTDL, várias ações foram sendo já estabelecidas, entre outras, que eu acho das mais importantes, a inclusão da pergunta sobre língua falada em casa, para quando a pessoa que estava sendo entrevistada pelo IBGE no censo de 2010 se identificava enquanto indígena. Então, foi um salto, desde os anos 40 ou 50, se não me engano, não havia nenhum questionamento sobre a questão das línguas no Brasil. Então, em 2010, a gente conseguiu incluir essa questão no censo que revelou, em alguma medida, algumas informações interessantes sobre a diversidade linguística indígena no Brasil. Então, o Decreto 7387 de 2010 instituiu o INDL com essa finalidade, né, que aí em cima está dito, né, que é valorizar e promover a diversidade linguística no Brasil através do apoio a iniciativas de documentação, salvaguarda, pesquisa e produção sobre as línguas, buscando especialmente inserir as comunidades de falantes como protagonistas desses processos. Eu gosto do conceito de ouvinte também, eu gosto de trabalhar numa dimensão mais ampla disso. Então, o INDL, ele tem duas pernas, né, principal, assim, que amparam, que é a ideia das línguas como referência cultural brasileira, ou seja, um processo de reconhecimento e de titulação, que digamos que eu diria que é a dimensão cartorária e tanto anacrônica da realidade administrativa do Estado brasileiro. E a outra, a proposta de criação de um sistema informatizado que convergisse as informações e conteúdos sobre a diversidade linguística no Brasil. Ou seja, é um tanto quanto arrojada, né, a proposta, porque a gente sabe que é uma tarefa muito grande. Então a gente temos isso como um horizonte a ser alcançado no decorrer do trabalho. Outra ideia, que é essa ideia de participação integrada de diferentes entes
do Estado brasileiro. O decreto originalmente ele é amparado, assinado pelo MINC, que não existe mais, agora foi anexado ao Ministério da Cidadania, o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque o Museu Emílio Guild também tinha assento no GTDL, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que hoje virou o Ministério da Economia, né, por conta do IBGE, que era um parceiro, por conta dessa questão da importância de levantamento de informação em nível censitário, ou seja, a gente ainda tem um vazio, né, muito relativamente grande, como a gente proceder políticas e informações que elas possam ser vistas, ser olhadas em âmbito, em escala mais ampla sobre a diversidade linguística no Brasil, né? Praticamente todos os países da América Latina eles têm informações muito mais qualificadas e no sentido censitário do termo do que no Brasil. A gente aqui vigora uma grande pulverização, né, dos conteúdos, das informações sobre a vitalidade, sobre a localização das línguas. Essa outra ideia e claro, o Ministério da Educação, que era a SECADI, tinha assento, que era uma câmara técnica, né, porque o decreto institui uma câmara técnica que infelizmente só foi formada por representantes de entes governamentais, ou seja, o decreto ele deu um passo atrás no processo que o grupo de trabalho da diversidade linguística vinha desenvolvendo, que era mais amplo, que era de participação da sociedade civil, né, também. E o Ministério da Justiça, porque a FUNAI também tem assento nessa Câmara com o pessoal do Museu do Índio, que fazia parte. Aí a outra ideia da responsabilidade compartilhada nas 3 esferas, né, a União, Estados e Municípios, e pressuposto isso tudo, uma espécie de retórica da perda, porque o que eu atribuo o fato da potência, da entrada do campo da diversidade linguística no âmbito do patrimônio, porque o patrimônio tem uma espécie de atrator semiótico que puxa as coisas que estão em decadência, então que estão para se perder, ou que vão acabar, aí entra no âmbito do patrimônio. É interessante, porque a lógica da proteção do patrimônio cultural, ela nasce a partir da ideia da retórica da perda, que é um conceito muito interessante, desenvolvido pelo professor José Reginaldo, do IFIX, no Rio de Janeiro. Eu recomendo muito, ele tem uns estudos interessantes, assim, analisando a retórica, a maneira como é manejado o discurso em torno do patrimônio cultural, do conceito de patrimônio cultural, né? Então, esse é um tema interessante, assim, a gente pergunta por que, é uma pergunta interna, né, lá dentro do IFAM, assim, que é uma luta que a gente trava dentro das nossas próprias instituições, né, explicar e tornar pertinente o fato de por que as línguas, a diversidade linguística tem que ser percebida e considerada no âmbito do ponto de vista do patrimônio cultural brasileiro. Como não? A língua é simplesmente sustentáculo, das culturas, né, principal, né? Eu tinha um monte mais para falar, mas eu vou me adiantar, então, já que eu fui. Essas informações todas nós já discutimos, eu não vou entrar em detalhes. Por exemplo, dentro desse âmbito, vamos fazer alguns levantamentos, porque eu acho que um dos nossos papéis, a Cristina relembrou muito bem, não foi feito um levantamento geral sobre a situação das línguas no Brasil, as informações são sempre dispersas. Eu acho que um dos nossos papéis poderia ser esse, de ser uma espécie de para onde convergissem informações e dados sobre a diversidade linguística que elas pudessem se tornar oficial em alguma medida e onde pudessem ser tomadas decisões e encaminhamentos em torno de como a gente usa o cobertor para cobrir onde é necessário, né? Então, tomar decisões de ordem política que tem a ver com orçamento, tem a ver com priorizações. Então, o quadro hoje das línguas indígenas no Brasil, segundo o censo do IBGE, é um dado que a gente pode trabalhar, ele não é tão exato, mas se a gente jogar em âmbito mais amplo, a gente tem 57 línguas, então 57 línguas faladas por entre 0 e 100 pessoas. A gente tem isso que é 32% das línguas, né? A gente tem 77 línguas indígenas faladas por entre 100 e 500 pessoas,
que é 43%, ou seja, quase mais de 70% das línguas indígenas no Brasil elas são faladas por menos de 500 pessoas. 18 línguas são faladas entre 500 e 1.000 falantes, ou seja, em torno de 10%, e 27 línguas têm mais de 1.000 falantes. Mais ou menos, é um dado aproximado, né? Mas é um dado que eu acho que a gente tem que olhar, que a gente vai entender porque se fala da retórica da perda, né? Porque assim, só o falante de Quechua, por exemplo, tem mais na América do Sul do que falante de todas as línguas indígenas brasileiras. E isso é um outro fato que faz a gente também estar trabalhando, a gente ser tão disperso, porque o nosso caso especificamente em relação às políticas linguísticas nos outros países, comparando pelo menos no âmbito latino-americano, talvez a gente já dialogou e conhece um pouco mais, o professor Angel Mori está aqui, conhece, já discute esse assunto, até publicou um artigo numa revista que a gente fez. Esse, né, assim, a grande pulverização, a grande diversidade das línguas e o fato de terem poucos falantes de uma diversidade imensa de línguas do ponto de vista autônomo é uma problemática para se tomar decisões e angariar recursos para proceder a projetos e a trabalho de documentação e de inclusão e de reconhecimento e de cooficialização, todas as políticas que são inerentes à diversidade linguística, né? Por exemplo, aí eu saio do âmbito nacional, só para fechar, e trago o âmbito de um projeto que a gente fez um levantamento só no estado de Rondônia, porque o estado de Rondônia tem uma grande diversidade de línguas de diferentes famílias, né? E troncos, inclusive. Lá a situação é essa, por exemplo, né? Entre 0 e 100 falantes, 68% das línguas, ou seja, 15 línguas, tem entre 0 e 100 falantes. E esse é um projeto que a gente fez com o Museu Emílio Guild, né? O professor Ana Vilaci, o professor Demi Moore conduziram essa pesquisa que o IFAM apoiou. 14%, né? Ou seja, 3 línguas são faladas entre 100 e 500 falantes. Aí você vai ver que, assim, mais ou menos a gente vai comparar esses dados, o âmbito nacional, se você pegar o nacional brasileiro, claro que há diferentes por região, e você pegar um estado que é transicional entre o Brasil meridional e o Brasil amazônico, claro que o Rondônia é amazônico, mas cada vez menos, né, André? Então, assim, você vê que esses dados, que essas porcentagens, elas batem, elas se aproximam. Então, se a gente pegar essa amostra, a gente vai ver que realmente a nossa situação é de vulnerabilidade extrema, se comparado com outros países, inclusive. Eu só queria citar aqui um outro ganho interessante desse nosso trabalho, que é também tentar atuar por dentro das instituições, né? Com parcerias e com possibilidades. A gente conseguiu aprovar uma linha no CFDD, que é o edital do Conselho do Fundo de Direitos Difusos, que aí está escrito no Ministério da Justiça, mas hoje não chama só Justiça, é Justiça e Segurança Pública. Que pena, né? Mas ainda há essa linha, a gente conseguiu aprovar essa linha de apoio a projetos dentro desse edital, que é um ganho fantástico que a sociedade brasileira conseguiu aprovar. Esse governo tentou derrubar o conselho, inclusive, porque ele tentou derrubar todos os conselhos de participação, inclusive que afetou a nossa Câmara Técnica do INDL foi afetada. A gente teve que, se você abrir aí agora o decreto 7387 de 2010, ele está fraturado, porque foi editado um novo decreto instituindo outro tipo de participação social no âmbito das tomadas de decisão sobre a política. Aí eu deixo para vocês meditarem sobre como é que está disposto isso, porque eu não acho que é o momento da gente discutir a fundo essa questão, que ela pode ficar para mais para frente. Então, eu acho que a gente tinha que reivindicar um recurso que é da sociedade brasileira, do Conselho do Fundo de Direitos Difusos. É da sociedade brasileira, eles têm mais de 1 bilhão lá bloqueado para projetos que vêm de multas ambientais, multas relacionadas a direitos do consumidor, ou seja, empresas que abusam do consumidor, né, da ideia do consumidor. Então, e que tem sofrido, como é que eu posso dizer?
recorrentes processos de travamento e de asfixia, né? Bem, eu ia falar um pouco também sobre as tipologias de projetos, mas assim, a Cristina comentou, né, também que a gente já apoiou vários tipos de projetos, inclusive que ela já fez, outros colegas também já executaram, e em tempos que nós tivemos recursos sempre sofridos, sempre difíceis, mas um pouco mais generosos. Eu trouxe até alguns desses trabalhos que a gente apoiou. Esse aqui é super recente, esse aqui é um projeto sobre a diversidade linguística na terra indígena Yanomami, que o Instituto Socioambiental desenvolveu. Eles desenvolveram 2 grandes mapas, um sobre o mapa da diversidade das línguas Yanomami no Brasil e o mapa da vitalidade das línguas. Porque, como eu disse, a gente está querendo atuar na linha do mapeamento e da construção de informação sobre que também possa informar para a sociedade brasileira, fazer um diálogo também usando em alguma medida o que tem de positivo na ideia de patrimônio cultural, para também de alguma medida educar e domesticar o restante da sociedade brasileira com relação e sensibilizá-los com relação à diversidade linguística, né? Aí o outro projeto que a gente também fez foi a gente reeditou o mapa etnohistórico do Curto Mendaju, né? Que nos é tão caro, né, professor Gilmar? No nosso totem da nossa... entre outras coisas, a gente digitalizou em alta resolução os 2 exemplares do mapa, que depois eu descobri que já são 3, né? Originais, são 3, né? Tem um no Museu do Estado de Pernambuco também. Ele está disponível no site do IFAM, inclusive o mapa que pegou fogo com o Museu Nacional. O primeiro exemplar, o segundo exemplar que o Curto Mendaju fez, não existe mais. E a gente digitalizou em alta resolução. Quem quiser acessar pode entrar no site lá do IFAM e está liberado, quem quiser pegar. E por último eu trouxe também aqui para doar, para deixar para os organizadores, que os anais do Seminário Ibero-Americano de Diversidade Linguística, que a gente editou agora recentemente. Mas o evento foi em 2014, mas os temas estão todos pertinentes. Tem o texto do professor Gilmore aqui, tem o texto do professor Bartolomeu Meliá, abrindo também o livro, né? E entre outros projetos com línguas de imigração, línguas de sinais, né? Que a gente também apoiou um projeto do mesmo edital que esse dos línguas Yanomami. E agora a gente está no movimento só para terminar, uma plataforma interativa na internet de dados sobre a diversidade linguística no Brasil, partindo dos dados contidos no mapa etnohistórico do Curto Mendaju, imaginando que o Mendaju pensou ciberneticamente, ele só não conseguiu executar ciberneticamente a ideia. Então, a forma como ele organiza o mapa etnohistórico, tanto em âmbito histórico quanto geográfico, as novas tecnologias podem possibilitar que também nós podemos mexer com essa perspectiva para atualizar informações e colocar informações sobre as línguas indígenas e as outras também, mas primeiramente as línguas indígenas, porque é o nosso grande patrimônio, né, do ponto de vista inclusive da nossa herança colonial e do que o Brasil, enquanto Estado-nação, deve, né, aos povos indígenas. Eu acho que é o grande... com as parcerias que a gente, né, precisa sempre estar construindo. Então era isso, acho que a gente pode deixar aí para mais para frente o que a gente tiver que conversar. Eu prefiro talvez a gente até abrir um diálogo. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos os colegas aqui da mesa. Obrigado pelas contribuições, todas muito ricas e pertinentes. Eu fui avisado de que o nosso tempo já está bastante estourado, então, para eu ser mais breve possível, vou pedir a ajuda e colaboração de todos, porque brevidade não é muito comigo. Então, eu vou pedir para o Eduardo me avisar, sei lá, quando der, enfim. Bom, eu queria, nesses poucos minutos que a gente vai ter aqui para encerrar essa mesa, eu queria trazer uma reflexão com vocês, talvez não tão pragmática da atuação de ONGs em comunidades, porque isso também é um assunto vastíssimo, né? Temos muitas ONGs, muitas formas de atuação, muitos tipos de projeto, enfim. Mas a partir da nossa
e também da minha particular, né, trajetória com trabalho em comunidades, trabalho de base, trabalhos em contato direto com as comunidades em diversos âmbitos, fazer uma reflexão um pouco dentro, partindo da temática do nosso encontro aqui, que ao longo da semana foi bastante desenvolvido e explorado, né, a importância dos projetos especificamente linguísticos para a revitalização, que isso acho que claramente inegável, que a gente tem essa importância, que a gente deve fortalecer esses projetos, ampliar o seu leque de atuação, pessoas, né, mesmo atuantes, não indígenas, enfim, fortalecer todos os âmbitos desse tipo de projeto, que foram bastante trabalhados ao longo da semana, mas eu queria trazer uma reflexão sobre um âmbito que eu chamaria de talvez supralinguístico, em projetos, em trabalhos com comunidades, nesses contextos, para o mesmo objetivo da revitalização linguística, das línguas indígenas. Então, primeiro, alguns pontos que eu queria levantar de reflexão, que línguas como o português brasileiro, ou vamos dizer de uma forma mais ampla, línguas modernas, que a gente pode chamar de modernas, eu diria que são línguas que não têm um lastro cosmológico, ou pelo menos não claramente. E eu acho que isso é uma coisa pouco que a gente elabora pouco, a gente pensa um pouco sobre esse aspecto, em contraposição às línguas de comunidades tradicionais, línguas indígenas, onde, para mim, do meu ponto de vista, eu acho que todo mundo aqui provavelmente vai concordar, tem um lastro cosmológico total, assim, fundamental, né? Então, eu acho que a primeira questão que eu quero trazer eu acho que não existe e não podemos pensar em revitalização de línguas sem pensar nesse aspecto profundamente conectado entre uma língua e uma cultura, ou entre as línguas e as culturas, e daí digo isso também não só no sentido virtual do que é uma cultura, no sentido assim um pouco etérico, mas uma cultura que tem um território, que está conectada com o território, com uma realidade geográfica, com uma realidade social, com uma realidade econômica. Então eu quero entender essa importância da gente compreender a dimensão profundamente cosmológica das línguas indígenas, e para que um trabalho nesse sentido de revitalização tem que considerar essas dimensões, tem que conseguir atuar com isso. Daí eu já vou aproveitar e linkar diretamente num dos últimos dados aqui que o Marcos trouxe para a gente, que eu acho que quando a gente olha para o dado, dá uma assustada, mesmo a gente sabendo da realidade, quando a gente fala que mais de 70% das línguas brasileiras, indígenas, né, portanto, são faladas por menos de 500 pessoas, isso nos traz um dado de realidade concreta, que a gente não pode esquecer que línguas são faladas por pessoas, e que se as pessoas não existirem, não temos língua. Então, assim, precisamos de seres humanos vivos, ligados a uma comunidade, ligados a todo um saber, um fazer, uma história e a um local, atuantes, podendo viver seus modos de vida tradicional, podendo ter seus modos de transmissão tradicional de conhecimento e produção de conhecimento com as novas gerações, com suas crianças, para que essa língua e essa cultura que vem com essa língua possa continuar existindo. Então, isso acho que nos leva diretamente também a uma questão dos territórios, da disputa por territórios, terras tradicionais, quantidade de comunidades que são expulsas ou estão com terras em litígio ou estão vivendo em áreas de acampamento, beiras de estrada, enfim. Isso tudo tem um impacto direto e profundo na possibilidade de vivenciar essa cultura linguística e da transmissão e produção, enfim, mas principalmente transmissão desses saberes. Então, nesse sentido também, lembrando algumas falas, puxando aqui um pouco algumas falas que foram feitas pelo Luan, que não está prestando atenção na fala agora, pelo Luan, que está lá em cima, e pelo Wanderson, no sentido de como esse conhecimento linguístico ele é relacionado às práticas, que eu queria chamar aqui de práticas discursivas, até mesmo corporais, né? Então, assim, e aí os linguistas entendem bem isso também, né? Quem trabalha na área entende que
que o discurso não é uma coisa necessariamente ou meramente verbal, muito menos textual. É uma coisa que abarca muitas outras dimensões, a dimensão corporal, inclusive, especialmente em comunidades indígenas. Então, essas relações são muito imbricadas, né? O conhecimento, o Luan mesmo falou de coisas que só se falam dentro de casa de reza, não sei se foi o Luan agora, outra pessoa falou, mas enfim, existem essas diferenças de códigos, de acesso, uma série de variáveis que estão totalmente conectadas ao modus operandi, ao entendimento que essa comunidade, que essa cultura tem de mundo, né? A leitura que se faz do mundo. Então, há dimensões linguísticas diferentes. Por isso que daí também entra um pouco na questão de tradução que eu queria trazer, também já foi o tema aqui do nosso encontro. A dificuldade a gente tem que entender, né, sempre isso, que não se trata de traduções literais ou mesmo traduções linguísticas meramente. Não é pegar o texto de uma língua e passar para outra, mesmo que a gente consiga fazer. A professora Cristina falou que a gente só aprende, deixa eu ver se não é uma citação aqui, para saber a língua você tem que saber cantar, né? Muitas vezes precisamos saber dançar, muitas vezes precisamos saber plantar, muitas vezes precisamos entrar na mata, precisamos pisar no chão, precisamos estar em espaços específicos da cultura. Muitas coisas não vão ser ditas em qualquer lugar, muito menos para qualquer pessoa, muito menos para não falantes, não participantes de uma comunidade. Quando a gente entra numa comunidade, a gente tem que entrar, nós, pessoas exóticas, alienígenas dessa comunidade, temos que entrar com bastante humildade, respeito, e aos poucos uma relação de confiança que se vai estabelecendo é o que permite que o acesso a esse conhecimento, a profundidade desse saber e as suas dimensões todas possam ir se abrindo, né? Então, o Wanderson até falou, no caso específico, de algumas coisas que os pesquisadores não indígenas possam ter mais acesso, evidentemente, a algumas questões. Mas existem muitas coisas que nenhum pesquisador não indígena vai acessar nunca e talvez seja para continuar assim, né? Mas que para que esse saber continue, as pessoas da comunidade, os jovens, têm que se envolver e, enfim, estar presentes. Tem que ter a possibilidade de estar presentes. Aí também entra também na questão da escola, do modelo não indígena que entra nas comunidades, que já está há muito tempo, enfim. E aí essa discussão do que é a escola tradicional, a escola apropriada, a escola diferenciada, porque a escola rouba muito tempo. A escola, como nós construímos dentro de uma comunidade indígena, rouba muito tempo das práticas discursivas tradicionais de uma comunidade, impedindo que, por exemplo, as crianças frequentem ou estejam mais na casa de reza, ou convivendo com seus idosos, ou, enfim, os anciãos, ou em diversos outros espaços que não são escolarizados. Estou falando rapidinho para tentar dar conta, tá, gente? Meu tempo já está estourando, mas voltando às traduções, que eu queria chamar aqui de traduções imperfeitas. Alguns conceitos, vou pegar mais do Guarani, que é o povo com quem eu convivi mais diretamente, mas alguns conceitos como Imaranhei, por exemplo, ou Tecoá, ou diversas palavras e modos de dizer em contextos de cantos e rezas, ou outros ambientes sagrados, não tem sentido, não tem como isolar essas palavras e fazer uma tradução para o português, para qualquer outra língua, que não vá perder completamente a dimensão cosmológica, né? Então são palavras que não dá para traduzir Tecoá por terra indígena, não é TI, não sei o que lá, isso não é a mesma coisa, né? A dimensão sagrada que tem e o entendimento que se tem dessa palavra é completamente diferente. E eu queria fazer uma citação rápida de uma música do primeiro grupo de rap indígena, que é o Pro MCs, um grupo de rap de Dourados. Muito bom, inclusive, caso alguém não conheça ainda, eu recomendo que conheça. Uma parte de uma música que eles dizem: terra sagrada, para nós é Tecoá, fazendeiro ocupa, não tenho medo de falar. Então, aqui, na hora que eles falam em português, eles chamam de terra sagrada, uma própria tradução para Tecoá. Mas se eu falo isso para um não indígena, ele não entende a dimensão do sagrado que possa ter para um indígena aquela terra sagrada. A palavra sagrado em português é uma palavra muito profana, né? Nós não temos uma dimensão, a gente sacraliza pouco as coisas, né? Nós não temos uma dimensão cosmológica da nossa língua. Nossa língua não tem
lastro, né? Uma língua que as palavras representam coisas, são objetos do mundo natural. Então, deixa eu ver o que mais que eu queria. Sim, outro caso de novo nessa dimensão cosmológica e da profundidade, onde a língua não está, onde a revitalização linguística, ou tentar salvar a língua não se restringe a um aspecto estritamente linguístico. Eu tenho queria citar um caso de uma rezadora muito poderosa, muito famosa e que já faleceu agora, lá da aldeia de Panambizinho, em Dourados, onde eu morei e convivi por 2 anos com aquela comunidade. Houve uma situação em que as rezas para os Kaiowás são uma coisa muito importante, as rezas tradicionais. Eles têm reza para tudo, só que não existe nenhuma pessoa que detém o conhecimento de todas as rezas. Elas são compartilhadas entre vários rezadores e alguns detêm só uma parte, outros outra, enfim, de modo que a comunidade detém um saber. Parecido com o que é o conceito de língua do ponto de vista dos linguistas, né? Que a língua é algo vivo, que nenhum falante detém todo o conhecimento, mas ele está ali com todos, né? E houve uma situação muito específica, em que eles precisavam fazer uma reza para salvar a população de uma questão espiritual que estava acontecendo na comunidade. Só que essa rezadora, que era a pessoa mais antiga, anciã da comunidade, ela nunca tinha realizado essa reza. Ela aprendeu quando ela era criança, no momento em que ela aprendeu as rezas, foi transmitido esse saber para ela, mas nunca havia acontecido a oportunidade real da necessidade do uso daquela reza. Então era uma reza que essa era a única pessoa da comunidade que sabia. Ela já tinha, uns 90 anos, e se ela tivesse falecido antes da oportunidade de ela ter feito essa reza, provavelmente nenhuma outra pessoa teria aprendido e esse conhecimento teria se perdido. Então é o tipo de coisa que não dá para fazer um levantamento linguístico. Não dá para a gente resgatar esse tipo de saber simplesmente perguntando como é que fala para mim como é que o texto dessa. Não é isso, né? Não é disso que se trata. Então, só para trazer mais esse tipo de dimensão. Bom, e aí, só para terminar, mais umas duas últimas observações. Quando se faz um levantamento, existe um conceito hoje muito interessante que trabalha bastante com essas questões, que é o conceito de memória biocultural, que é essa implicação entre os saberes e o local onde esses saberes foram produzidos, as comunidades e, enfim, tudo isso que eu já estou colocando aqui. Quando se faz um levantamento de locais no mundo com a maior diversidade linguística, eles são também, coincidentemente ou não, os locais onde há a maior diversidade biológica e ambiental, biológica, de espécies vegetais, principalmente vegetais, mas acredito também animais. Então essa correlação de ocupação do território por uma população e os saberes que essa população guarda pelo seu uso, pela sua prática real, cotidiana, e evidentemente isso está ligado às suas diversas línguas daquelas populações, são coisas também totalmente relacionadas, né? Então a pobreza ou a destruição da diversidade linguística, consequentemente étnica, também é a destruição da diversidade de um acervo de conhecimentos que são supralinguísticos, como eu estou dizendo, né? E que às vezes a gente até hoje talvez ainda não entenda exatamente essa relação, o quanto e o como ela se dá, mas por isso mesmo é importante que a gente estude e busque trabalhar nesse fortalecimento para que haja mais pessoas falantes das línguas, para que as pessoas continuem vivas, tenham seus territórios e possam continuar desenvolvendo seu modo de vida tradicional. Então, para terminar minha fala, que já estourei também, sobre a função, o trabalho das ONGs, só para fechar esse aspecto da mesa, eu diria que a função e, do meu ponto de vista, o desejo de um agente externo, como as ONGs, por exemplo, que trabalham em comunidades ou que defendem, que trabalham em parceria com comunidades tradicionais e que buscam a autonomia dessas comunidades, a nossa função e nosso projeto é que um dia deixe de ser necessário que a gente exista.
que um dia deixe de ser, que a gente possa ser totalmente desimportante, que não precise mais existir agentes externos para defender a possibilidade de autonomia, de fortalecimento linguístico e que essas populações possam viver do seu modo tradicional. Obrigado. Boa tarde. O microfone me intimida, então é o seguinte. Na verdade, nem a pergunta. Todos foram excelentes, agora Gilberto, né? Cara, sua fala, eu acredito em tudo isso que você falou. Eu achei que você tocou em aspectos muito importantes que foram sim falados ao longo da semana, mas que você trouxe com uma clareza, uma verdade que me comove. E me fez lembrar uma fala do Gino Tuiuca, que é um professor do Alto Rio Negro, que ele fala assim, principalmente no Rio Negro, onde tem tanta gente formada e escolarizada há tanto tempo, e muitas estatísticas de quantos indígenas alfabetizados, quantos indígenas escolarizados, quantos indígenas na universidade, e ele fala que há uma estatística, que é algo que não tem como mensurar, que é o que se deixou de aprender a partir do momento que esses mesmos indígenas foram para o banco da escola. E é uma fala que me emociona muito, porque a gente está falando também de perdas e de violação de direito, e perda de território, perda de terra, de cultura e tudo isso. E acho que você trouxe isso. Então é que você trouxe isso com muita verdade, eu só queria parabenizar a sua fala. Obrigada. Eu queria perguntar para a Marcos, referente ao IFAM, como é que está a situação de recursos, se tem alguma apoio referente a edital para sair ou não, como é que está a situação? Ótima pergunta, Nari. Ótima pergunta, mas eu não posso dizer. Não trago boas novas, né? A gente tinha um edital, eu estava comentando com alguém hoje aqui, foi com o André, acho que foi o André. A gente estava o edital pronto, assim, que custou a ser elaborado, porque era uma ideia, inclusive, que era essa demanda dessa relação das línguas com as novas tecnologias, né? A gente penou para elaborar, para tramitar dentro da... Quem está dentro da instituição sabe como é difícil a gente tornar pertinente as nossos diagnósticos, que isso parte de um diagnóstico, porque é uma demanda que a sociedade apresenta e a gente está na ponta, ou de alguma medida ouvindo e tentando elaborar para viabilizar políticas, viabilizar acesso, viabilizar o que for possível. E era um edital que, inclusive, o Fundo dos Direitos Difusos abriu para instituições públicas, ou seja, tem uma coisa até um pouco autofágica, porque é estranho isso, né? Abriu-se porque era onde tinha recurso para as áreas sociais, de projetos, né, gerais, assim, e que estavam sendo cortados pelo orçamento ordinário para as instituições, e eles tentaram fazer com que o Fundo dos Direitos Difusos financiasse projetos do próprio Estado brasileiro, que é uma coisa até relativamente estranha, porque ele nasceu para financiar projetos da sociedade civil e também das universidades, muitas das universidades. Mas bem, a gente tramitou até o último estágio esse edital, e ele foi cortado na última instância do Conselho, assim, com argumentos que até hoje eu não entendo. Dentro do fundo. Dentro do fundo. E depois nós não tivemos, como é que eu posso dizer, força suficiente dentro da própria instituição para fazê-los se sensibilizarem com a importância da ação, porque era a ação que a gente estava projetando a partir do segundo semestre desse ano, e que fosse gerar trabalho, recursos e ações e projetos para os próximos anos, e que a gente está totalmente desguarnecido agora, assim. Não temos previsão. Esse edital a gente não conseguiu nem sequer questionar o próprio fundo, porque a minha instituição não tramitou o nosso questionamento, né, hierarquicamente. Então estamos lutando internamente ainda. Esse edital está pronto, está assim, elaborado, ele está aprovado com vista da sua pertinência jurídica, inclusive, porque é muito difícil hoje. A Procuradoria Federal ela está cada vez mais, como é que eu vou dizer, ciosa, né, e mais talvez conservadora
no que tange as questões de ordem jurídica para tramitar as propostas de projeto. Então esse é nosso horizonte de pequeno prazo. E ainda tornar pertinente o trabalho que a gente está fazendo. Eu ainda te digo que ainda o nosso debate é mostrar para dentro da própria instituição que qualquer língua que hoje é falada nesse país, ela é mais antiga. Se o critério de um bem cultural um dos critérios é a antiguidade, a historicidade dele, qualquer língua que a gente venha citar, ela é mais antiga que qualquer bem cultural reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. Então, assim, se o critério de antiguidade e de tempo é o critério forte, o das línguas, da diversidade linguística, não tem nem o que discutir, né? Então, é um debate que ainda eu faço internamente dentro da instituição. Graças, né, a Jah e a Yanderu, a todos os deuses, a gente tem conseguido galgar espaços, galgar essa sensibilização. Por quê? E aí eu clamo, a própria sociedade brasileira, vocês, os falantes, os ouvintes, os interessados, demandam a instituição e o âmbito do Ministério da Cidadania atualmente a necessidade de cidadania linguística no Brasil. Então, assim, o que faz a nossa existência por dentro é o fato de haver uma demanda reprimida de anos do Estado nacional, do Estado brasileiro se reconhecer enquanto um Estado plurilingüe, né? E aí através das retóricas possíveis de constituição do Estado-nação. E a reivindicação como patrimônio cultural é uma delas. Eu acho que é uma chave interessante discursiva de se articular do ponto de vista dos interessados e da sociedade. Então eu clamo, né, a vocês e aos agentes, aos atores, que vejam a ideia do Inventário Nacional de Diversidade Linguística como mais uma ferramenta, como mais uma janela de acesso a projetos, a apoio, a visibilidade, a todos os outros embates que vocês já vêm travando desde sempre, né? Boa tarde. A pergunta da professora Cristina. Você tocou, professora, dentro do processo de revitalização linguística, a questão dos lembradores e dos esquecentes, né? Foi essa a palavra que você usou. E no nosso movimento nós utilizamos ouvintes, lembradores e aprendizes. Aí eu só gostaria que você esclarecesse um pouco mais sobre essa questão dos esquecentes. Não, quem diz isso não sou eu, não. É o Arion, né, que falou dos esquecentes. Então não sou eu que criei essa palavra. Oxalá ela não existisse, né? Oxalá ela não existisse, né? Ele se referiu a falantes de língua que já estão praticamente esquecendo tudo, né? Com pouca lembrança de sua língua, porque já não tem mais com quem conversar e não tem mais com quem falar. Então, é essa realidade a que o professor se referiu, né? E em alguns povos isso infelizmente existe, né? Então, ele quis falar de graus de conhecimento da sua própria língua, né? Lembrar uma coisa, então, ele consegue lembrar, mas se ele conseguir conversar com alguém, vai lembrar, né? Agora, tudo aquele que já esqueceu, né? Então, isso é uma realidade que infelizmente existe. Desculpe se o termo chocou, não é meu, não sou eu, sou Daniel que usava essa expressão. Eu tenho trabalhado com alunos orientandos que trabalham com revitalização também. Então, tem uma aluna trabalhando com Guató e tem um aluno que trabalhou lá com os Tupinambá, o Francisco Vanderlei, né? E fez um trabalho muito bonito, uma tese de doutorado. Tive a satisfação de poder orientar. Então, oriento pessoas que trabalham com línguas em diferentes situações de uso,
né? E algumas, em situação já, no caso dos Tupinambá, eles eram, não sei, lembrantes, esquecentes, não sei dizer, não sei muito bem dizer, né? Mas ele coletou dados do que se chamava lá de língua de índio, né? Era o tupi, não dá para falar, não é mais o tupi, mas tem uma lembrança de algo, né? Então, muito obrigada pela pergunta.